Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês novamente é a Sabrina, psicóloga, que desenvolveu esse bônus. E agora nós vamos falar sobre ansiedade. Diferente dos outros dois bônus que nós já tivemos, que foi sobre autoridade e autoconfiança, agora nós vamos falar de uma emoção. Antes nós falamos de comportamentos. Então, são comportamentos que podem ser adquiridos. Agora a gente vai falar de uma emoção que é inerente ao ser humano. Quando eu recebo um paciente no meu consultório, a primeira queixa dele é: eu não quero mais sentir ansiedade, eu sou ansioso, eu não quero mais. E aí, o que eu digo para eles e que eu vou dizer para vocês é: não tem como não sentir ansiedade. Todo mundo tem algum grau de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é uma emoção que já faz parte da gente. Você tirar a ansiedade de uma pessoa é a mesma coisa que você tirar a temperatura do corpo dela. Então, você não pode estar nem com a temperatura alta demais, porque aí você está com febre e precisa verificar o que está acontecendo, e nem com a temperatura muito baixa, porque aí você também tem que verificar o que está acontecendo. Então, o que eu quis dizer com esse exemplo do termômetro? É que a ansiedade ela é útil. A gente tem que saber utilizar a nosso favor. A ansiedade ela é útil para nos proteger, para evitar de algum perigo, para proteger o nosso cérebro disso e para organizar o futuro, fazer um planejamento. Você fazer um planejamento não é você viver no futuro. Então você tem que planejar a tua vida. Você tem que saber aonde você está, por onde você vai passar e onde você quer chegar. Isso é natural, isso é saudável que todo mundo faça. O que não pode é ficar sofrendo pelo futuro. O ansioso, ele tem muito medo do futuro. Então, algumas pessoas dizem assim: se você vive no passado, você tem depressão, se você vive no futuro, você tem ansiedade. Não comprem essa frase. Eu dei aqui como um exemplo para vocês entenderem que não é nem passado e nem futuro. Ela é justamente o presente. É você não viver o presente. É essa preocupação excessiva com o futuro, a preocupação com a opinião dos outros. O que o ansioso faz? Ele vive com medo. Ele não vive uma vida plena, uma vida saudável, repleta de prazeres. A pessoa que tem ansiedade, que está num grau de febre, ela sofre. Ela vive sempre querendo tentar adivinhar o que vai acontecer. E aí, anotem, porque toda aula eu falo do papel e caneta, essa aqui eu não falei no começo, mas eu vou falar agora. Anotem isso. Primeiro, anotem que a ansiedade é uma emoção, não é um comportamento. Como uma emoção, você não tem como tirar do seu organismo, porém, você tem que lidar com ela. A ansiedade é como um termômetro, não pode estar nem muito alta nem muito baixa. E o ponto que eu quero também que vocês anotem é: nada acontece no tempo que a gente quer. As coisas acontecem no tempo do fluxo da vida. Então você se planeja, mas você aguarda o tempo certo das coisas acontecerem. Não adianta você querer viver antecipando o futuro, antecipando reações das pessoas. Você não adivinha a reação do outro. Não tente fazer isso. Sai dessa posição. Sai da posição de julgar. Quem julga muito acha que está sendo julgado. E aí fica num clima, num movimento de ansiedade muito grande. Qual que é o comportamento típico do ansioso? Evitar. Evita as situações que tem que ter algum tipo de exposição que vai trazer a ansiedade. E entenda, quando você evita alguma situação, você evita a sua tarefa, você está gerando um alívio no curto e no médio prazo. Porém, no longo prazo, a sua ansiedade vai piorar. Por quê? Porque você não fez o que você tinha que fazer ali, né? Vamos supor, eu tenho que fazer uma apresentação para o meu chefe. Então, eu arrumo uma desculpa e eu não vou fazer essa apresentação. Porque eu estou ansioso, porque eu estou sofrendo, eu não estou dormindo direito à noite, meu coração fica disparado, eu tenho frio na barriga e eu não quero lidar com essas emoções. Mas são emoções naturais, emoções saudáveis. Aí você pensa assim: tá, mas eu não quero lidar com essas emoções, então eu não vou fazer essa apresentação.
Sendo que essa apresentação pode te gerar um novo cargo, pode gerar um aumento de salário, é alguma chance de crescimento para você. E você adia isso. Num primeiro momento, seu corpo vai falar: ufa, que bom, saí dessa zona de perigo. Eu não vou ter que me expor. Só que depois você vai se cobrar. Você não vai ficar contente com isso, porque é isso que a ansiedade faz. O ciclo da ansiedade é esse. Então, você foge, aí no curto e no médio prazo. Você tem essa sensação de prazer, de descanso, e no longo prazo ela aumenta. Então, é melhor você se planejar. Vamos voltar no exemplo da apresentação. Eu vou ficar ansioso para fazer a apresentação. E está tudo bem eu ficar ansioso. Não tem problema eu lidar com essas emoções. Eu não vou morrer porque eu vou lidar com essas emoções. Ninguém morre de ansiedade, gente. Ninguém morre disso. Ninguém morre de frio na barriga. É normal. Então é assim, eu vou fazer uma apresentação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar para ela. Eu vou estudar, eu vou preparar um material rico para que na hora eu não esqueça. Coloca os principais pontos que você tem que falar, marque e faça a apresentação. A sensação de prazer vai ser tão grande que você vai pensar: por que eu evitei esse tempo todo? Para que eu sofri noites e noites pensando como seria e foi muito melhor do que eu imaginei? Tem uma técnica muito legal que você antecipa a situação no sentido bom, não no sentido da ansiedade, no sentido assim: eu vou fazer uma apresentação. Então, peraí, como que funciona? Funciona assim: vai ter uma sala, você já se visualiza na situação. Então, vai ter uma sala, vai ter um computador, vão estar lá os tópicos, eu vou estar com uma roupa tal, o meu chefe ou para quem eu quero apresentar vão estar lá, as pessoas vão estar lá sentadas. Coloca a posição que as pessoas vão estar sentadas, coloca na situação real. Você sabe o ambiente que você vai fazer, então coloca lá. Então coloca sentado, coloca a sua roupa, coloca a situação, as perguntas que podem vir para essa apresentação. Você se coloca na situação, volta, se prepara para ela. Enfrenta. O ansioso, ele é campeão em evitar a situação de desconforto. Só que ninguém vive sempre numa zona de conforto. Ninguém vive assim. Sempre vão ter situações que vão desafiar a gente, que vão fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Assim é a vida. Então, adianta eu evitar todas as situações? Não adianta, porque eu não vou conseguir. Em algum momento eu vou ter que enfrentar situações que vão me causar algum estado de ansiedade. E eu tenho que lidar com isso. Porque a partir do momento que eu aceito que está tudo bem eu ter, está tudo bem eu sentir esses sintomas, mas eu sei como eu administro isso e como eu diminuo, e como que eu diminuo? Me planejando. Então, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Já imagina você na sala de cirurgia, com aquele bichinho que você vai ter que operar, com as pessoas que vão trabalhar com você. Já imagina, já se coloca no momento, se prepara para aquele momento e volta para o presente. Uma vida de fugas, de evitação, ela traz um reforço que a gente chama de reforço negativo. O que é o reforço negativo? É quando você reforça comportamentos que te fazem mal. Então, você evita, você sofre mais. Mas você está reforçando o que te faz mal. Você está reforçando isso. Então, eu vou evitando, porque no curto prazo me dá prazer, me dá calma, me dá sensação de segurança, mas no longo prazo eu vou sofrer. Então, quebra esse ciclo. Começa a fazer um reforço positivo. Como que você faz o reforço positivo? Se expondo. Uma dica legal também é assim: o que você faria, então, se fosse um amigo seu que estivesse nessa situação? Então, uma situação, vamos colocar uma situação bem assim difícil emocionalmente, um casamento. A igreja lotada, você tem que preparar um discurso e aí tá todo mundo ali te olhando, te julgando pela roupa, pelo seu discurso e você fica nervoso. Você vai poder sair dessa situação? Não, você não vai poder sair. É o seu casamento. O que é mais importante para você? É fugir ou enfrentar? Você vai ter que enfrentar. E como que você vai enfrentar? Tendo as ferramentas corretas. Aí, vamos supor, é o seu amigo que vai casar.
põe o seu amigo. O que você diria para ele? Que conselhos você daria? Prepara o seu discurso, não se preocupa com a opinião dos outros, foca no momento presente. O que você diria para um amigo seu são as coisas que você vai ter que dizer para você. Tenta o exercício de dizer para o seu amigo, porque aí você consegue sair um pouquinho da situação. Às vezes a gente está tão envolvido no problema que a gente não consegue achar a solução. Eu tô nervoso, eu não sei como é que eu faço isso, e tal. Pronto, bloqueia meu pensamento, eu já não saio mais disso. Então, peraí, meu amigo está vivenciando essa situação, ele me contou, o que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer para ele fazer no casamento dele? Qual discurso para ele seguir? Quais as técnicas que eu posso ajudar o meu amigo? Às vezes você, falando que você vai ajudar o seu amigo, você se ajuda muito, entendeu? Por quê? Porque você está dando conselho para o outro. Você está vendo a situação de fora, pelo olhar do outro. E aí você consegue falar melhor. Você consegue lidar com as adversidades melhor. Esse exercício é muito bacana. Se colocar como se fosse o seu amigo. Então, eu vou dar um conselho para o meu amigo. Meu amigo vai ter apresentação para o chefe. Ele não sabe o que fazer. Então, o que eu vou dizer para o meu amigo? Como que eu vou ajudar? Imagina que ele é o teu colega veterinário que trabalha em uma outra clínica e precisa fazer essa apresentação. Então eu vou ajudar ele. Como que eu ajudo? Escreve. O que eu diria para o meu amigo nessa situação de dificuldade? Nessa situação que causa ansiedade nele? Isso aí você serve de guia depois. Então, sempre faz esse exercício. Não está conseguindo pensar, não está conseguindo sair da situação? Dê o conselho para o seu amigo. Depois você incorpora na sua vida esses conselhos. E aí, você para de fugir, você começa a enfrentar. Outra coisa muito típica do ansioso é que não presta atenção no passo a passo e só pensa no objetivo final. Só que para você chegar no objetivo final, você tem que fazer o passo a passo. Você não vai chegar lá no final. Então, muita gente quer, por exemplo, aqui no curso, muita gente quer ter o resultado final, sendo que nem assistiu todos os módulos. Então, vamos assistir cada módulo. Cada módulo você faz a aplicação dele e espera o módulo que vai te ensinar como você ter um resultado financeiro, por exemplo. Isso aí vai estar lá na frente, porque antes de você ter essa busca somente pelo resultado financeiro, você tem que aprender um monte de coisas. Então, o curso foi estruturado justamente pensando nisso. Não foi para atropelar o processo. Não adianta ser o primeiro módulo. Olha, como que você vai ter o retorno financeiro? Sendo que você não tem a base para ensinar a sua nova metodologia. Como é que você vai ser um veterinário insubstituível só pensando no retorno financeiro? O retorno financeiro é consequência de você ser um bom veterinário, de você ser insubstituível. Você vai ter o retorno financeiro. Então as pessoas atropelam. E para pensar, quantas coisas você não atropela na sua vida? Coisas simples às vezes. Um e-mail com instruções. Você começa a ler o e-mail, prezado fulano. Você começa a ler o e-mail e você já vai para o final do e-mail. Mas calma, né? E o meio do e-mail? Você não viu? Às vezes é ali que está a riqueza da informação, é ali que está a instrução. A pessoa ansiosa, ela não consegue seguir normas, ler regras, seguir instruções. Isso que eu estou falando, gente, vocês vão aplicar aqui no curso. Quantas pessoas que mal fizeram o pagamento, mal fizeram a inscrição e já estão ansiosos, pedindo conteúdo, pedindo resultados, mas não começou? Você não fez o módulo 1 ainda. Você assistiu a aula 1 e a aula 2. Você praticou a aula 1 e a 2 de psicologia? Ou você já pulou direto para 3? Onde está o teu nível de ansiedade? Volte para a aula 1. Se você só pulou, se você só assistiu e está pulando de uma coisa para outra, volta para 1. Acalma, baixa teu nível de ansiedade. Vai para 2, depois você chega aqui na 3. Não atropele o processo. Calma, calma. Você tem que ter passo a passo. Tem que ter um planejamento. A sua vida não pode se gerar em torno de ter resultado imediato. Ter resultado imediato. Isso é muito difícil. Essa recompensa imediata, ela nem sempre acontece.
E aí você tem que pensar assim, eu vivo para ter a recompensa imediata ou para ter o prazer da conquista? Porque não adianta você querer viver em busca da recompensa imediata que você vai ter uma vida de frustração, você vai ter uma vida infeliz. A gente não, ninguém vive tendo recompensas o tempo inteiro. A gente não tem realizações o tempo inteiro. E aí a ansiedade de ter resultado, de ter retorno financeiro, de saber lidar com todos os bônus da psicologia, você não absorve o conhecimento nem do primeiro. Entende o que eu tô falando? Então, aposto que muita gente está se identificando aqui. Gente, vamos prestar atenção no processo. Vocês têm que admirar a caminhada para poder ter o resultado. Não adianta vocês quererem passar correndo, atropelando a caminhada, porque aí você não tem nem fôlego para chegar na reta final. Chegou na reta final, você está passando tão mal, tá tão sem ar, com sede, que nem conseguiu cruzar a linha de chegada. Então, vamos segurar um pouquinho a ansiedade? Vamos ler instruções? Vamos seguir esse passo a passo? Vamos construir uma emoção de ansiedade, que como eu falei, não tem como tirar, mas vamos construir uma ansiedade regulada, com a temperatura ali, ó, 36, 36,5. Não vamos nem para o estado febril, não vamos para 37, 37 e pouco. Vamos ficar aqui no 36, 36,5, que está excelente. Não deixa baixar muito também. Porque se você não tem nenhum nível de ansiedade, você não antevém a uma situação, a um perigo, você não se programa para o futuro. Isso também não é legal. Se você tem zero ansiedade, também não é bom. A ansiedade é uma emoção positiva. O que não pode é virar negativa.